Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor, e convido aos irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 18. Salmo de número 18. E quero ler com os irmãos a partir do versículo 1. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Amém? Até aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra neste momento. Senhor, e nós te pedimos, fala conosco através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado para nos entregar nesta manhã, Senhor. Cremos que a Tua palavra é viva, é verdadeira, é poderosa e é eficaz, Senhor. Cremos, ó Pai, que pela Tua palavra somos abençoados, somos transformados, somos fortalecidos, nós temos vitória através da Tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor, com toda a liberdade, Senhor. E de nenhuma maneira, Senhor, o Teu Espírito Santo fique limitado, ou que Ele deixe de agir e de falar aos nossos corações. Tu és Senhor e nós nos submetemos à Tua vontade, Pai. Fala conosco porque nós queremos ouvir a Tua voz neste momento, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, podem se assentar. E eu estava meditando nesses versículos iniciais do Salmo 18, e o Senhor colocou algo no meu coração, um questionamento. Quem é Deus para mim? E quem é Deus para você, meu irmão? Quem é Deus para você? Porque nós precisamos ter uma intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus vai nos revelar quem Ele é. Não tem como conhecer a Deus sem nos tornarmos íntimos de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus, nós precisamos nos relacionar mais profundamente com Deus para conhecermos a Deus. E neste salmo, este é um salmo de Davi. Davi faz algumas declarações maravilhosas no versículo 2 acerca de Deus. Ele diz aqui no versículo 2: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Eu contei aqui 9 declarações que Davi faz a respeito de Deus, de quem é Deus para ele. E por que Davi faz tantas declarações acerca de Deus? E o que Davi está querendo dizer acerca de todas estas declarações ele faz? Isso revela que Davi passou por diversos problemas, diversas lutas, diversas adversidades, diversas situações da sua vida. E em cada problema, dificuldade, adversidade, ele encontrou resposta em Deus. Então isso nós precisamos entender. Deus não está limitado a uma área da nossa vida. Deus não está limitado a resolver algumas questões da nossa vida. Deus tem que ser tudo para nós. Eu creio que quando Davi faz essa declaração, e ele vai usando aqui, diversas maneiras para colocar a Deus, declarar a Deus na sua vida, eu creio que ele está dizendo: Deus é tudo para mim. Deus é tudo. Muitas vezes as palavras são poucas, mas eu creio aqui que Davi se expressou de uma maneira muito boa, muito forte, muito poderosa, e que isso aqui é uma lição para nós encontrarmos nisso a resposta que muitas vezes nós precisamos, Ele fala aqui: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte. Quantas vezes Davi teve que fugir, teve que se esconder para salvar a sua vida? Então, quando ele está falando, Deus é o meu rochedo, em várias passagens, você vai ler da história de Davi, ele vai para lugares altos,
ele vai para o topo de montanhas, ele se esconde em cavernas, ele se esconde em fortalezas que são fortalezas naturais, pela dificuldade de acesso, pela dificuldade de se chegar lá. Eram considerados fortalezas naturais, não que ele houvesse construído ou edificado, porque naquele tempo Saul estava governando Israel e todas as construções pertenciam a Saul, não pertenciam a Davi. Davi não se apossou de nenhum termo de Israel. Então as fortalezas onde eles se abrigavam e que eles se escondiam, eram fortalezas naturais, difíceis de se acessar. Mas ele ia lá, a Bíblia diz que ele ia até o cume das penhas, onde as cabras monteses estavam. Então ele se abrigou em lugares de difícil acesso para se esconder. Então ele está falando aqui, o Senhor é o meu refúgio, o meu lugar forte. Mais do que isso, meu libertador. Ele é o meu Deus. Em determinado momento ele vai dizer assim, olha, estão me aconselhando a me juntar a outro povo, estão me aconselhando a me juntar a outra nação, estão me aconselhando a eu trocar de Deus. Aí Davi está dizendo, não, ele é o meu libertador, ele é o meu Deus. Em algum momento ele vai romper com esse cerco que está sobre mim, ou em algum momento ele vai me defender, ele vai acabar com essa perseguição, porque ele é o meu Deus, eu confio nele, eu não tenho outro Deus. E aí ele vai repetir, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é... O que era uma fortaleza naquele tempo? Hoje a gente não tem muita ideia, porque a gente vive num mundo que é diferente daquele aspecto onde Davi vivia, mas no tempo de Davi as fortalezas eram os castelos, com as suas fortes muralhas, muralhas altas, muralhas intransponíveis, muralhas grossas, muralhas espessas, onde quando o inimigo vinha, aqueles que estavam ali naquelas proximidades corriam para aquela fortaleza e se abrigavam lá. E o cerco, muitas vezes, eles duravam anos e anos e anos, até que o inimigo conseguisse romper aquela defesa e entrar naquela fortaleza. Por diversas vezes não era possível você penetrar numa fortaleza de tão alto que eram as suas muralhas, de tão forte que eram as suas muralhas, e de tanta provisão que se conseguia acumular dentro daquela fortaleza. A palavra de Deus vai nos mostrar, mesmo na história de Israel, tempos em que os filhos de Israel ficaram trancafiados no cerco dos babilônios, no cerco dos sírios, dos assírios. Várias vezes Jerusalém foi sitiada e o povo ficou ali dentro daquela fortaleza, resistindo ao ataque do inimigo. Então Davi está falando, o Senhor é minha fortaleza. Quando o inimigo vem, eu corro para onde? Eu corro para o Senhor. Eu busco socorro no Senhor, eu busco abrigo no Senhor, eu busco refúgio no Senhor, eu busco quem me guarda é o Senhor. Por isso ele está dizendo, é a minha fortaleza, em quem eu confio no Senhor. Naquela época, em diversos lugares, era comum haver conspirações e traições, mas Davi está dizendo, no Senhor eu confio integralmente, eu confio com todo o meu coração e com toda a minha alma. Eu não tenho nenhuma desconfiança, eu não fico imaginando, será que Deus vai me desamparar? Será que Deus vai me entregar na mão do meu inimigo? Não, eu não tenho esse pensamento e esse sentimento, porque eu confio no Senhor, aleluia! Ele é o meu escudo, Ele é o meu escudo, aquele que se coloca entre mim e o meu inimigo. Porque o escudo é para essa é a função do escudo naquela época. Tinha alguém lá que queria te atingir com uma pedra, com uma flecha, com uma espada. O escudo era aquilo que você colocava entre você e o inimigo para te proteger. Quando Davi diz, Deus é o meu escudo, ele está dizendo, o Senhor se coloca entre mim e o meu inimigo. O Senhor não permite que o meu inimigo chegue até mim, e nós vemos isso de maneira clara. Quando os filhos de Israel estão ali, chegam no pé do Mar Vermelho, e Faraó vem atrás deles. E Faraó vai alcançá-los com certeza. E a palavra de Deus diz que o Senhor se colocou entre o arraial dos filhos de Israel e entre o arraial dos egípcios. E não permitiu que os egípcios chegassem até os filhos de Israel, porque aí Deus abriu o mar e o povo começou a passar no meio do mar. Só que os egípcios estavam a cavalo, os egípcios estavam com carros, aleluia, era mais rápido o percurso para os egípcios do que para os israelitas. Então Deus se coloca entre o arraial dos egípcios e entre o arraial dos israelitas e forma uma barreira, forma um escudo. Não permite que os egípcios cheguem até os filhos de Israel. Davi está dizendo, o Senhor é o meu escudo. Ele vai se colocar entre mim e o meu inimigo. Ele não vai permitir que o inimigo chegue até mim.
Ele diz: o Senhor é a força da minha salvação. Aleluia! No momento eu posso estar fraco, posso estar abatido, posso estar desanimado, mas o Senhor é a força da minha salvação. Aleluia! É o Senhor que me renova, é o Senhor que me dá força, é o Senhor que me dá capacidade. Os irmãos acham que Davi tinha força suficiente para fazer uma pedra encravar na testa do gigante? Não tinha. Da onde veio aquela força? De Deus. O Senhor é a força da minha salvação, a força necessária para colocar o gigante por terra. A força necessária para fazer o inimigo cair, aleluia, a força da minha salvação, porque se Golias não cai, se Golias não é derrotado, Davi estava em risco de perder a sua vida. Então ele está dizendo: o Senhor é a força da minha salvação. Quando o leão vem e pega uma de suas ovelhas, ele diz: eu pulei sobre o leão e lhe agarrei pela barba. Da onde veio a força? Nós já viram o leão? O leão é um animal forte, um animal feroz, um animal de grande porte. Não temos força para vencer um leão natural, a não ser que haja uma força sobrenatural de Deus. O Senhor é a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Aquele que eu vou lá me abrigar nele, que ele vai me tirar do meio dos inimigos, ele vai ele dá aqui a sensação de, vamos dizer assim, pensa. Hoje a gente tem helicóptero, mas naquela época não tinha, né? Você está ali no lugar, você não tem para onde correr, vem um helicóptero ali, te resgata dali e te tira dali. É essa a alusão que ele faz. O Senhor é meu alto, aquele que me tira para cima, que vai lá e me pega com a sua mão e me resgata. Ele me resgata, aleluia. Meu alto refúgio é o Senhor. E aí nesse versículo a gente vê tantas coisas, tantas lições. Nós vemos tanta provisão de Deus sobre a vida de Davi, e toda essa provisão de Deus sobre a vida de Davi, ela também está ao nosso clamor, à nossa disposição. Nós podemos usar de Deus tudo aquilo que Davi usou de Deus. Nós podemos desfrutar de Deus, todos os recursos que Davi desfrutou de Deus. Não há acepção de pessoas e não há barreiras. O que muitas vezes nos impede? Falta de conhecimento e fé. Muitas vezes nós não temos o conhecimento de que Deus pode ser tudo isso na nossa vida, de que Ele pode agir de todas essas maneiras na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade. Jesus disse: e a verdade vos libertará. Mas libertará do quê? De muitas vezes nós sofrermos pela falta de conhecimento, porque Deus diz através do profeta: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E muitas vezes a falta de conhecimento de Deus, a falta de conhecimento da palavra de Deus, nos fazem sofrer. Não é que Deus não tenha provisão, não é que Deus não queira agir, não é que Deus não queira atuar, mas Deus vai agir através da sua palavra. Ele nos deu a sua palavra, irmãos. Ele nos entregou a sua palavra, e nós temos que nos abrigar nesta palavra, e nesta palavra nós temos que ir como um garimpeiro, e extrair dela. Aqui tem coisas muito mais preciosas do que o ouro e do que a prata. Eu fiquei admirado quando eu comecei a ver alguma coisa, não vi muito não, acerca de mina, né? Quanto o pessoal vai fundo para achar lá os recursos lá. Às vezes a profundidade é grande e aonde eles vão também, às vezes, é muito grande. Tem minas que chegam a mais de quilômetros. Você já pensou? Mais de quilômetro debaixo da terra. E por que eles estão indo lá? Lugar difícil, escuro, tem que ter uma renovação de ar constante, porque se não renovar o ar constantemente, só o ar parado por si só, ele já vai se tornando tóxico, a pessoa morre lá. Então tem que ter uma renovação de oxigênio constante. Luz, porque qualquer coisinha, da onde vão enxergar? Não vão enxergar nada, né? Toda a provisão tem que vir de fora, e eles ficam lá e vamos dizer assim, se sujeitam a isso, para encontrar coisas preciosas e valiosas que estão lá nas profundezas da terra. E nós muitas vezes temos a palavra de Deus fechada na nossa casa. E não nos esforçamos e não nos esmeramos para ler a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus, para nos aprofundar na palavra de Deus, e sendo que dentro da palavra de Deus existem coisas muito mais preciosas do que a prata e o ouro.
coisas que fazem a diferença na nossa vida. Eu pergunto para você, se Davi tivesse uma pepita de ouro no seu bolso, no dia que ele se encontrou com o leão, de que valeria aquela pepita de ouro? No dia que ele se encontrou com o urso, no dia que ele se encontrou com Golias, pode até ser que ele pudesse oferecer para Golias: ó Golias, te dou essa pepita de ouro, você ir embora. Talvez não fosse suficiente, mas Davi tinha algo muito mais precioso do que a prata e o ouro: conhecimento de Deus, a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Olha o que diz em Isaías capítulo 9, versículo 6. Vai falar acerca do Senhor Jesus, mas vai trazer provisão também sobre as nossas vidas. Isaías está profetizando acerca do nascimento de Jesus, e ele declara aqui no capítulo 9, no versículo 6. Todos acharam? Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o que o Senhor Jesus vai trazer sobre nós? Olha o que ele diz aqui: o principado está sobre os seus ombros, o governo, o poder, a autoridade está sobre os seus ombros. Aleluia! E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro. Quer dizer que todo conselho que Deus te dá não é um conselho qualquer, é um conselho maravilhoso. Maravilhoso é o conselho de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Deus forte, Ele é um Deus forte, Ele não é um Deus fraco, não é um Deus pequeno e não é um Deus impotente. Deus forte, mais forte do que qualquer outro. Aleluia! Do que qualquer demônio, do que qualquer principado, do que qualquer potestade, do que qualquer governo humano, do que qualquer força que há nesta terra ou no universo. Ele é mais forte do que tudo. Aleluia! Pai da eternidade. O tempo Ele controla e Ele governa. Aleluia! Ele não está limitado no tempo. Nós estamos limitados pelo tempo. O tempo muitas vezes ele parece que corre contra as nossas vidas. Mas Deus não tem problema com o tempo. Ele comanda o tempo, Ele criou o tempo. Ele faz do tempo o que Ele quiser. Aleluia! Príncipe da paz. Só Ele que tem poder de estabelecer a paz. E Ele estabelece a paz sem depender de nada. De nada, Ele não depende de nada para nos dar paz. Uma paz que excede a todo o entendimento. Uma paz que nos dá segurança no momento da adversidade. Eu fico pensando, eu fico maravilhado, quando Sadraque, Mesaque e Abednego estão diante de Nabucodonosor, e a fornalha está lá, e Nabucodonosor manda aquecê-la 7 vezes mais, e tem toda uma pressão ali, e soldados em volta, e ameaça de todos os lados, mas eles respondem: ó rei, não precisamos te dar resposta quanto a isso. Nós não serviremos a teus deuses. Nós não nos curvaremos diante da imagem de ouro que tu levantaste. Não. O nosso Deus, a quem nós servimos, Ele nos livrará das tuas mãos. E se não, nós estamos preparados para morrer. Pode nos lançar na fornalha de fogo ardente. Há uma paz que excede a todo entendimento no coração daqueles homens, porque eles sabiam quem Nabucodonosor era. Sabia que Nabucodonosor não era um rei que fazia ameaças que não cumpria. Sabia que Nabucodonosor era um rei tirano e cruel, que mandou aquecer e que sacrificou os próprios soldados que levaram eles, porque os soldados que levaram eles morreram queimados. Mas eles não morreram. Porque uma paz que excede a todo entendimento estava no coração deles, e eles confiaram no Senhor. Não vamos, não, rei, fica. A mesma coisa Daniel, quando ele é jogado na cova dos leões. Quando o rei vai no outro dia, lá angustiado, agoniado, e ele vê a tristeza na voz do rei, ele diz: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, fechou a boca do leão, o leão estava solto em volta dele. Ele não gritou: rei, pelo amor de Deus, consegui sobreviver essa noite, abre logo essa cova e me tira daqui. Ele não diz isso. Diz: o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca do leão. Não foi achado iniquidade em mim, e contra ti eu não pequei, rei. Estou tranquilo, estou em paz aqui, embora o leão esteja aqui. Mas eu estou em paz, porque o príncipe da paz garante a paz na minha vida e na minha existência. A mulher
aquela mulher de Sidom, aquela mulher que o profeta Eliseu ressuscita o filho dela, ela também, quando o marido pergunta, vai tudo bem? Ela diz, vai tudo bem. Você vai ver o profeta hoje, porque não é lua nova, não é festa, não é sábado, o que está acontecendo? Ela diz, vai tudo bem. Há uma paz no coração daquela mulher, a mulher sunamita. E aí, quando ela chega ali, Eliseu vê ela se aproximando, manda Geazi ao encontro dela. Geazi pergunta se vai tudo bem, ela diz, vai tudo bem. Onde está o homem de Deus? Ela não está mentindo, porque há uma paz que excede a todo entendimento no coração dela, que vem do príncipe da paz. Ela não está aflita, ela não está angustiada, agoniada, ela não está arrancando os cabelos, ela não vem gritando, ela está confiando no Senhor. Aleluia! Olha o que diz no capítulo 11, vai um pouquinho mais para frente, Isaías capítulo 11, também a respeito do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 2. Diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Não é qualquer Espírito que está na nossa vida, irmãos. Quando nós oramos e buscamos a Deus, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus fez morada em nós, não é qualquer Espírito. Quando nós fomos batizados com o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Jesus disse, eu vou enviar o Espírito Santo, aleluia. O Espírito que está em nós é o Espírito Santo, é o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de inteligência. Aleluia! Sabedoria e inteligência não é a mesma coisa. Sabedoria é algo, inteligência é outro. Você encontra sabedoria em pessoas que muitas vezes não têm uma instrução formal. Nunca foram para a escola, nunca fizeram uma faculdade, nunca se dedicaram a um conhecimento humano, mas têm muita sabedoria. A sabedoria que vem do temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pessoas que muitas vezes elas não tiveram a condição, e eu conheci pessoas assim que não foram para uma escola, não tiveram uma instrução formal, mas tinham muita sabedoria. Da onde vem a sabedoria? Do temor do Senhor. O temor do Senhor nos dá sabedoria, sabedoria de vida, sabedoria de experiência. Meu sogro era uma pessoa que não tinha escola, não tinha ido para a escola. Nunca foi numa escola, nunca tinha pisado numa escola, mas tinha muita sabedoria. Aprendi muito com ele. Muitas coisas na minha vida eu sigo de conselhos que ele me deu, de sabedoria da vida e da experiência que ele teve. Meu avô também teve muito pouca instrução, mas meu avô tinha sabedoria. Minha avó também tinha muito pouca instrução formal, mas tinha muita sabedoria. Muita sabedoria. E da onde vem a sabedoria? Do Espírito Santo de Deus. Mas Deus também dá inteligência. Deus também dá capacidade. Se a gente for olhar dos maiores cientistas que já tiveram, das maiores descobertas que já tiveram, nós vamos encontrar que a grande maioria, homens tementes a Deus. Homens tementes a Deus. Eu vou citar alguns aqui, por exemplo, Isaac Newton, que é considerado o pai da física. Um homem temente e reverente a Deus. Ele escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre as leis da física. Isso ninguém sabe, praticamente. A gente não ouve isso na escola. Mas o maior interesse de Isaac Newton não era a física, eram as coisas de Deus. Um profundo estudioso do livro de Daniel. Ele tinha muito interesse pelo Apocalipse e pelo fim dos tempos. Escreveu muito sobre as coisas de Deus. E Deus lhe deu inteligência. E a nossa sociedade é transformada pelas descobertas que ele fez no campo da física. Outro francês, Louis Pasteur, temente a Deus, uma grande autoridade na parte das ciências aí, se eu não me engano, químicas e bioquímicas, temente a Deus. Ele diz, pouca ciência te afasta de Deus, muita ciência te leva aos pés de Deus. Grandes homens que Deus usou e que Deus deu inteligência nos diversos campos das ciências,
Tementes a Deus. Inteligência vem de Deus. Diz lá em Daniel, no capítulo 1, que Deus deu a Daniel inteligência e sabedoria. Ele se tornou 10 vezes mais sábio, mais inteligente do que os seus professores. Sabedoria que veio dos céus. Aleluia. Diz aqui, espírito de conselho e fortaleza. Amém? Conselho. O que é um conselho? É uma direção. Você está precisando tomar uma decisão, você está precisando fazer alguma coisa importante na tua vida, busca conselho do Senhor. O Senhor te dá conselho e fortaleza. Um conselho seguro. Um conselho que não vai te deixar em maus lençóis, que não vai te colocar numa fria, que não vai te colocar numa furada. É um conselho que vai te dar fortaleza, segurança, estrutura para a tua vida. Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. De conhecimento do quê? Não é das coisas desse mundo, é das coisas de Deus. Conhecimento da sua palavra, conhecimento da sua pessoa. E isso automaticamente vai te fazer temer a Deus, reverenciá-lo, ser submisso à sua vontade. Por isso nós vemos Davi a todo tempo da sua vida, sempre orando, sempre pedindo conselho a Deus, sempre falando, chama o sacerdote, traz aqui o éfode, vamos consultar ao Senhor, eu vou sair contra o inimigo ou não vou sair, eu vou ter vitória ou não vou ter vitória. Davi sempre buscou saber a vontade do Senhor, o conhecimento de Deus, tudo aquilo que ele revela, o fez temer a Deus. Respeitar a vontade de Deus, não se precipitar em nenhum momento da tua vida. Ele foi ungido rei de Israel, e depois que ele foi ungido rei de Israel, Saul começa a perseguir ele. Por 2 vezes, Saul está nas mãos dele. Ele está escondido dentro de uma caverna, e Saul entra naquela caverna. E o que Davi faz? Ele nunca se precipitou. Seus homens disseram, olha, Deus entregou Saul na tua mão, vai lá e mata ele agora. Vai lá e agora, porque você já foi ungido rei de Israel, ele foi rejeitado. Então vai lá, Davi, age. Davi não, nunca se precipitou, não vou levantar minhas mãos contra o ungido do Senhor. Vai chegar o tempo em que Deus vai agir, mas eu não. Deus é que vai agir, eu não vou me precipitar, eu não vou fazer as coisas da minha própria vontade, eu não vou fazer na ansiedade do meu coração. O conhecimento de Deus nos leva a temer a Deus, a respeitar. Davi tinha temor do Senhor. Deus é que ungiu Saul. Deus é que levantou Saul. Eu não vou estender minha mão contra ele. Isso é temor. E nós precisamos ter temor do Senhor. Aleluia! Vamos voltar lá para o Salmo 18. E o versículo de número 3. Ele diz assim, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Seja qual for o problema, a adversidade ou a dificuldade que venha sobre a sua vida, invoca o nome do Senhor. Busca Deus, aleluia, que é digno de louvor. É digno de louvor por quê? Porque com certeza Ele vai fazer algo glorioso. Porque com certeza Ele vai fazer algo maravilhoso, porque com certeza Ele vai agir de maneira poderosa, porque com certeza Ele vai transformar qualquer situação em que eu me encontrar. Pode ser um leão, pode ser um urso, pode ser o gigante, pode ser Saul, pode ser os filisteus, pode ser os amonitas, pode ser os moabitas, pode ser os edomitas, pode ser os sírios, pode ser quem for que venha contra mim, aleluia. Eu vou invocar o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Você estudar a biografia de Davi, a história de Davi que está na Bíblia, você vai ver que ele nunca perdeu. Nunca Davi foi derrotado. Nunca o inimigo prevaleceu sobre ele. Por quê? O segredo está aqui. No seu relacionamento com Deus. No seu temor ao Senhor, na sua fé, na sua intimidade com Deus. Aleluia! Está aqui o segredo. E é um segredo que não está longe de mim e de você. A gente pode não saber manusear uma espada. A gente pode não saber nem segurar um arco ou atirar uma flecha de maneira correta. Podemos não ter uma lança, uma couraça, um capacete ou escudo, porque nós não precisamos de nada disso. Para vencer, eu estou falando fisicamente, espiritualmente nós precisamos sim. E espiritualmente Deus nos dá. Mas nós recebemos de Deus tudo aquilo que nós precisamos. Deus é suficiente.
para fazer a diferença na nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé.